Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Barba da Química. Eu estou aqui hoje para convidar vocês para assistir nossa primeira aula sobre o módulo de estrutura da matéria. Vamos descobrir o mundo fascinante da matéria ao longo das aulas, beleza? Depois da vinheta, a gente começa. Vamos lá, pessoal, vamos dar início então à nossa aula de hoje sobre a estrutura da matéria. Vamos falar então aqui dos modelos atômicos iniciais, tá certo? Então assim, importante salientar que existiram várias ideias aí sobre a estrutura da matéria. Eu vou destacar aqui os principais modelos atômicos que tem, tá certo? Os principais filósofos, os que são mais falados, tá certo? Então, o primeiro deles, que aparecem sempre junto, Leucipo e Demócrito, gregos. Quando tem a teoria deles, aqui 430 anos antes de Cristo, Leucipo formulou a primeira teoria científica sobre a composição da matéria. Em 400 antes de Cristo, Demócrito confirma a teoria de que a matéria é constituída por partículas minúsculas e indivisíveis. Na verdade, os gregos, o Leucipo e Demócrito, eles pensavam, do que é feito essas coisas? É feito de matéria. Mas o que é matéria? Do que a matéria é constituída? Qual é a composição dela? Então eles viam o seguinte: se fosse dividindo a matéria em partículas cada vez menores, como está aqui um exemplo, da pedra, vai chegar um momento que a gente não vai conseguir mais dividir essa matéria. E eles deram o nome disso de átomos, tá certo? Então, átomo do grego significa não divisível. Essas foram as ideias de Leucipo e Demócrito em relação à matéria. Tá certo? Então, está aqui um resumo das principais ideias deles. Toda matéria é constituída por átomos e por um vazio. O átomo é uma partícula pequeníssima, invisível e não pode ser dividida. Os átomos encontram-se em constante movimento. O universo é constituído por um número infinito de átomos, indivisíveis e eternos. É claro, gente, que quem já estudou modelos atômicos sabe que essa teoria de Leucipo e Demócrito tem muita coisa errada. Mas vamos lembrar que ela é a primeira teoria que foi de fato assim difundida na época lá da Grécia Antiga, tá certo? Então foram os primeiros aí que começaram a pensar sobre essa história da composição da matéria. Um pouco depois, Aristóteles rejeitou o modelo de Leucipo e Demócrito. Aristóteles acreditava que a matéria era composta por 4 elementos: ar, água, terra e fogo, tá certo? Com isso, então, gente, o modelo de Demócrito permaneceu esquecido por mais de 20 séculos. Tá? O Aristóteles acreditava, então, que tudo que se formava era através dessa relação ar, água, terra e fogo. Então, havia mistura ali das substâncias, dessas substâncias, e assim haveria a formação dos elementos. Então, essa era a ideia de Aristóteles. Então, tudo que se formava estava relacionado com ar, água, terra e fogo. Tá certo? Porém, com o passar dos anos, nós já saímos aqui da Grécia Antiga, estamos numa época da ciência mais moderna, ainda não existia aqui ainda a química, a física. Nós estamos falando aqui o quê? Da alquimia. Por que a alquimia vale a pena a gente ressaltar a alquimia? Porque foi através da alquimia onde os primeiros experimentos começaram a ser feitos. Os experimentos eram feitos com a tentativa da busca da pedra filosofal, que seria transformar qualquer metal em ouro, ou do elixir da longa vida, que seria a vida eterna. Porém, através dessas ideias dos alquimistas, várias experiências eram feitas através dessa busca, várias coisas deram erradas, mas vários desses experimentos foram formando substâncias, foram fazendo com que a ciência se consolidasse. Tá certo? Então, os alquimistas são muito importantes para o avanço da ciência. Foi através dos alquimistas que começaram, na verdade, a ocorrer as divisões das ciências em química, física e por aí vai. Vamos lembrar que lá na Grécia Antiga, a gente tinha filósofos, não tinha um químico, o físico, tá certo? Um marco muito importante para já a gente falar dos modelos atômicos modernos foi Lavoisier, que no século XVIII, mais precisamente em 1789, elaborou a Lei de Conservação das Massas, tá certo?
A lei das conservações da massa de Lavoisier diz que, numa reação química, desde que ocorra em sistema fechado, não vai ocorrer alteração da massa do sistema, do início para o final. Ou seja, a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Ou popularmente conhecida é: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Na verdade, toda a massa dos reagentes é convertida em produto desde que o recipiente esteja fechado. Essa foi a ideia de Lavoisier. Lavoisier provavelmente, gente, ele conseguiria descobrir, ou melhor, propor um modelo atômico. Porém, Lavoisier morreu muito jovem, porque nós estamos falando aqui da época da Revolução Francesa. Lavoisier acabou que foi morto decapitado, tá certo? Então, assim, ele não conseguiu avançar muito. Lavoisier não era um físico, um químico por natureza. Ele, na verdade, ele tinha um outro emprego, que era de cobrador de impostos. Então, na época da Revolução Francesa, ele acabou sendo preso, foi condenado à morte, morreu guilhotinado. E os experimentos dele, na verdade, contribuíram muito para o primeiro modelo atômico que a gente vai falar agora em seguida. O primeiro modelo atômico moderno é considerado o modelo de John Dalton, que nasceu em 6 de setembro de 1766 e faleceu em 27 de julho de 1844. Dalton tem várias contribuições para a química, para a física, como a lei dos gases, por exemplo, mas é muito conhecido pelo primeiro modelo atômico dele, tá? Para Dalton, a matéria é constituída de minúsculas partículas amontoadas como laranja. E daí Dalton voltou a falar em átomo, tá certo? Então, Dalton resgatou a ideia dos gregos. Que gregos? Leucipo e Demócrito. E trouxe essa informação, resgatou e trouxe isso para o modelo atômico moderno. Para Dalton, que voltou a usar a expressão átomo, a matéria é constituída por pequenos corpúsculos que não se subdividem, os átomos. Então, para Dalton, cada átomo seria uma partícula extremamente pequena, invisível, maciça, indivisível, esférica, indestrutível, homogênea e neutros como uma bola de bilhar. O modelo atômico de Dalton é também conhecido como modelo atômico de bilhar, modelo atômico da bola de bilhar. Por quê? Porque a bola de bilhar é algo maciço, porém ela é muito difícil de ser quebrada. Então a gente fala que a bola de bilhar é uma bola indivisível, tá? Então essa seria a ideia do modelo atômico de Dalton, tá? Com base nessa teoria de Dalton, ele criou um modelo com a base das ideias de Dalton, pegou lá da Grécia Antiga, pegou as ideias de Lavoisier, já que Lavoisier tinha comprovado a lei das massas, o Dalton no modelo atômico dele tinha que explicar isso, porque que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tá bom? Então o que o Dalton fez? Aqui está um compilado das ideias de Dalton, que toda matéria era composta por átomos. Os átomos são indivisíveis, os átomos não se transformam uns nos outros, os átomos não podem ser criados nem destruídos. Os elementos químicos são formados por átomos simples. Os átomos de determinados elementos são idênticos entre si, em tamanho, forma, massa e demais propriedades. Os átomos de elementos diferentes são diferentes entre si. Exemplo, carbono é diferente do hidrogênio, do oxigênio. Gente, a gente sabe que se vamos ler esses postulados de Dalton aqui, a maioria deles tem problema, a maioria deles está inverídico, mas novamente, nós estamos falando aqui do modelo atômico de Aristóteles, que ficou aí anos e anos, desde a Grécia Antiga, tá? De mais de 400 anos antes de Cristo até cerca de 1800, onde Dalton propôs um modelo atômico dele. Então nós temos aí um hiato muito grande. Então a importância de Dalton é essencial, porque foi a pessoa que elaborou o primeiro modelo atômico da época da Era Moderna, tá certo? Dando continuidade para o que o Dalton falava. Toda reação química consiste na união ou separação de átomos. Os átomos iguais entre si se repelem, os átomos diferentes se atraem. Substâncias compostas são formadas por átomos compostos, o que a gente chama hoje de moléculas. Átomos compostos são formados a partir de elementos diferentes, em uma relação numérica simples. Então, para dar um pouquinho mais aqui de exemplo da teoria de Dalton, ele falava o seguinte: segundo a teoria atômica de Dalton, os átomos de elementos são todos iguais, mas diferentes dos outros elementos. Então, por exemplo, o composto resultante da associação de X com Y está simbolizado aqui na figura B, a proporção aqui do átomo de 2 de Y, de 2 para 1. Ou seja, o que Dalton dizia? A gente dizia o seguinte: se toda vez que o átomo X se encontrar com o átomo Y, a gente tiver a formação de um composto que tem essa proporção
2 átomos de Y para 1 de X, isso vai ocorrer sempre que os átomos X e Y se encontrarem. Essa era a ideia de Dalton. Então, gente, vamos encerrando aqui essa primeira aula. A gente aqui, vamos relembrar, a gente falou aqui dos modelos atômicos de Leucipo e Demócrito, de Aristóteles, e falamos do modelo atômico de Dalton, tá certo? A gente falou um pouquinho também da importância dos alquimistas para esses modelos atômicos, das ideias de Lavoisier, que contribuiu muito para esse modelo atômico. Na próxima aula a gente vai falar do segundo modelo atômico da era moderna, que é o modelo de Thomson, tá bom? O famoso modelo do pudim de passas. Não perca essa aula, fique ligado. Quem gostou do vídeo, dá o like, ativa o sininho e compartilha com geral para todo mundo começar a pegar firme aí nos estudos para o Enem, beleza? Grande abraço, pessoal, até a próxima.